Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, então, a gente começa a nossa parte aí de pesquisas qualitativas dentro da metodologia de pesquisa. Então, no fundo, até agora a gente falou aí nas aulas anteriores sobre as metodologias quantitativas, ou seja, ajuste de curva, tirar parâmetros, propagar erro, saber a incerteza de uma medida e etc. Todas aquelas análises estatísticas, desvio padrão, a gente viu para as pesquisas quantitativas. Então eu vou para um laboratório, eu tenho estrutura matemática, etc., para fazer minha pesquisa. Agora, as pesquisas qualitativas, elas aparecem muito, então, no âmbito das ciências sociais, no âmbito da educação, no âmbito das ciências humanas, uma observação, né? Então, entender o ser humano do ponto de vista da pesquisa. Então, como que eu pesquiso o ser humano, como que eu pesquiso as atividades do ser humano, como que eu pesquiso as interações entre os seres humanos e assim vai. Então, no contexto da educação é muito comum a gente entender e participar e executar, então, pesquisas que são qualitativas. E é um pouco dessas metodologias que a gente vai ver agora. Então, como que você tira dados para fazer uma pesquisa qualitativa? Se eu não posso ir para um laboratório reproduzir, por exemplo, uma aula, né? Como eu reproduzo um experimento, eu não posso reproduzir uma aula. Então, como que eu tiro dados? Quais são os meus dados, as minhas metodologias de análise desses dados em pesquisas qualitativas? Então, eu gosto de começar com um comparativo, né? As pesquisas quantitativas, então, partem de análise de dados matemáticos, espaços amostrais grandes, repetição dos resultados, desvio padrão. Trabalha com dados objetivos, experimentos em ciências exatas, questionários. Eu posso também fazer um questionário, uma tabulação desse questionário, uma simulação computacional, etc. Tá? As coletas de dados envolvem parâmetros variáveis, então eu vario uma coisa, vejo o efeito na outra. É uma coisa muito controlada, né? Controle de variáveis, controle de parâmetros. E eu analiso dados a partir de processos estatísticos e matemáticos, equações, fórmulas e assim vai. Nas qualitativas eu vou para o âmbito do subjetivo, então eu posso ter diferentes tamanhos de espaços amostrais, claro, dependendo do grupo que eu desejo analisar. Se eu quiser analisar uma sala de aula só, o meu espaço amostral é aquilo ali, é só aquela sala de aula. Eu posso analisar uma interação de um casal, homem e mulher, e me basta numa pesquisa social, por exemplo. Então, quer dizer, o meu espaço amostral pode ter diferentes tamanhos. Eu trabalho com dados subjetivos, interpretados a partir da observação de fatos, documentos, vídeos, entrevistas, relatos. É muito mais interpretativa a pesquisa qualitativa, tá certo? A coleta de dados de forma a tentar captar os contextos, os eventos, as narrativas, ou seja, quem conta a história, né? Isso significa muito sobre o que ela está contando e o que essa pessoa está vivendo. E a análise de dados, ela vai sempre buscar uma categorização, uma interpretação, tá, gente? Linguística, visual, ideológica, ou seja, o conjunto de ideias que está por trás, o contexto ideológico que está por trás daquela fala, daquela ação que eu estou observando num contexto social, num contexto de ensino e assim vai. Bom, e eu posso ter interações, né? Eu posso, por exemplo, categorizar dados e depois analisar matematicamente esses dados categorizados a partir do qualitativo. Então, 3 em cada 5 participantes afirmaram tal coisa. Dentro de um questionário, tantos por cento respondeu isso. Então, é possível você fazer uma pesquisa que envolva uma interação entre análises quantitativas e dados qualitativos, subjetivos, interpretativos aí também. Tá certo? Então, bom, por aí vai. E as pesquisas qualitativas, pessoal, que usam história de vida, uma narrativa de história de vida, uma narrativa biográfica, só um comentário aqui, elas podem aparecer o dia que você for buscar isso na literatura, tá? Pode aparecer não apenas como pesquisa qualitativa, mas como pesquisa com metodologia biográfica ou metodologia autobiográfica, se for do pesquisador sobre si mesmo, né? Ou pesquisa biográfica. Então, só um adendo aqui. Bom, gente, então a gente tem aí posturas teóricas em pesquisa qualitativa, ou seja, o que tem que estar na nossa mente quando a gente vai a campo, no âmbito do ensino ou numa ciência social, etc., para fazer uma pesquisa sobre um grupo que a gente quer investigar, um contexto social que a gente quer investigar. O primeiro princípio vem lá dos idos de 1930, por aí, que é o chamado do interacionismo simbólico. Ou seja, os seres humanos agem em relação às coisas de acordo com o significado que essas coisas têm para eles. Óbvio, né? Então, alunos, soldados, pessoas na rua, em comunidades diferentes, agem
em relação às coisas de forma diferente, pelo contexto social que isso envolve, tá? Os significados que as coisas têm, então, são oriundos e produzidos a partir da interação, ou seja, os seres humanos ali, os sujeitos envolvidos e interagindo é que vão dar significado para um objeto, para uma ação, para um evento, para um ritual. Então sempre é a interação que vai produzir esses significados. Um objeto sozinho não tem significado nenhum, né? O significado tem muito mais a ver com a forma como a gente usa, como a gente interage com ele. Vou dar exemplos em seguida. Então os significados são controlados e modificados a partir da interpretação que a pessoa tem para as coisas, isso, né? Então a interpretação que ela tem para as coisas é que vai dar então o significado dessas coisas. Exemplo, pessoal, um exemplo básico, um apito, só para vocês entenderem o que significa essa história de interacionismo simbólico. Se você ouve um apito, tá? Uma questão social, uma situação social, o que isso significa? Não tem resposta pronta, pelo menos. Depende de eu te dar o contexto, tá certo? Dos indivíduos que estão nessa situação que ouviram um apito. Então, por exemplo, se eu estou num barco e ouço um apito, provavelmente alguém pendurado na água e à deriva, solto na água com um colete salva-vidas e está apitando, pedindo socorro, eu vou atrás desse apito, não é? Agora, se eu estou num prédio comercial, ouço um sinal, mesma coisa no colégio, né? Um sinal no colégio é início e final de aula. Um sinal num prédio comercial, eu não vou atrás do sinal, eu vou embora, pode ser o alarme de incêndio. Ou seja, o significado que as coisas têm dependem do contexto onde isso está. Então essa é a grande questão do interacionismo simbólico. Um apito no trânsito é um sinal de parada, um sinal de alerta, um sinal de seguir adiante, um caso de um guarda, é o mesmo apito, né? Mudou o contexto. No jogo de futebol pode ser a indicação de uma falta, um gol, tá certo? Então, o mesmo evento, mesmo objeto, mesmo evento social, no caso um apito, som, uma sineta, tem significados diferentes para sujeitos diferentes, em contextos diferentes. É bem claro isso, tá? Não tem muita confusão. Então, pessoal, o que eu estou querendo dizer com isso? Na prática da pesquisa qualitativa, o interacionismo simbólico é uma postura que nos lembra que aquilo que a gente observa num contexto da nossa pesquisa, seja na sala de aula, seja numa situação professor-aluno e assim vai, que em geral é o que os professores têm mais interesse em estudar no âmbito do qualitativo, a gente tem que entender que o que acontece naquela sala de aula é interpretado, tem um significado para aqueles sujeitos daquela situação, tá? Então eu tenho que tomar muito cuidado como pesquisador em não perceber as coisas do meu ponto de vista externo do pesquisador, mas tentar verificar isso do ponto de vista do sujeito, tá? Daqueles sujeitos que fazem parte daquele contexto. Então, as questões de certo e errado, o que é um tabu, o que é incentivado e o que não é incentivado, eu não posso pensar no meu ponto de vista. Eu tenho que tentar entender o significado que aquilo tem para aquele sujeito. Tá bom? E a gente ainda tem a etnometodologia, que ela veio aí nos idos de 1960 e poucos numa ideia de ir contra a sociologia tradicional. Em que sentido? A sociologia tradicional, ela visava prever o que aconteceria quando eu tinha vários sujeitos numa determinada situação. Então eu dou como se fossem parâmetros iniciais de um cálculo, de um experimento, e eu prevejo o resultado disso. Em psicologia tem um pouco isso, não é proibido tentar fazer esse tipo de coisa, né? Dado o contexto, qual que é a reação intuitiva mais provável? O que provavelmente vai ter de reação num determinado contexto? Enfim, a gente pode pensar por esse lado. Mas a etnometodologia, ela vem então com a proposta de não mais tentar predizer, mas com a proposta de descrever, ou seja, descrever as situações, entender aquelas práticas, entender os métodos, ou seja, as ações que aqueles sujeitos fazem naquele contexto que eu estou estudando, seja sala de aula, seja uma tribo e etc. Então, por exemplo, é bom lembrar, né? Descrever, beleza, a metodologia tem interesse pela rotina, então eu estou interessado na rotina de diferentes ambientes e como essa rotina é produzida, como que aqueles sujeitos geram aquela rotina, né? Então as atividades cotidianas são vistas como métodos e são produzidos pelos membros da sociedade. Claro, a sociedade cria os seus métodos, as suas ações e essas ações fazem sentido a eles.
e não necessariamente a você que está aqui fora com o seu ponto de vista, como a gente acabou de ver. Então, a etnometodologia, ela tenta descrever, ela não se propõe, num primeiro momento, a justificar, a interpretar. Isso é depois na pesquisa qualitativa, esse é o último passo. Então, o primeiro passo é sempre uma descrição, o mais detalhada possível daquela situação qualitativa, daquela situação social, educacional, etc., que eu estou descrevendo. Tá? Por exemplo, um sacrifício de animais. Imagina uma tribo aí antiga fazendo sacrifício de um animal. Eu, como pesquisador, não estou interessado num primeiro momento em julgar aquela ação, em dizer, puxa, o porquê que eles estão fazendo isso. Eu vou descrever. Aquela ação faz sentido a eles, né? Aquele método, aquela ação que eles estão fazendo faz sentido àquela comunidade. Então, eu vou descrever isso. Depois eu posso até fazer entrevistas com eles e tentar entender, então, a interpretação disso, né? O porquê disso, qual é o sentido que aquilo tem naquele contexto para aqueles sujeitos. Mas a etnometodologia, no primeiro momento, ela é descritiva, tá? A gente descreve aquelas ações como se fossem métodos que fazem sentido naquele grupo. Então, dentro da pesquisa prática qualitativa, você evita, então, a interpretação a priori dos eventos, né? E também adotar o ponto de vista de um dos sujeitos. Você simplesmente foca na descrição e depois da descrição você vai interpretar. Até porque os sujeitos diferentes podem interpretar o mesmo evento de duas maneiras. Então você tenta não adotar o ponto de vista de um deles, né? Mas você tenta descrever um pouco de tudo que está acontecendo ali. Bom, então os dados qualitativos, e aqui a gente entra então na forma como você vai tomar dados, na forma como você vai fazer uma pesquisa qualitativa, é diferente da forma como você faz uma pesquisa quantitativa, num laboratório, com dados, com experimentos, etc. Os dados qualitativos, os experimentos, entre aspas, como está colocado ali, são diferentes, né? Então eles envolvem o quê? O que você faz para tomar dados qualitativos para fazer sua pesquisa? Você faz análise de entrevista, você faz entrevistas, você aplica questionários, você observa aquela situação educacional várias vezes, uma aula, você observa um contexto social, seja num recreio, numa psicologia, um casal, etc. Né? A pesquisa qualitativa, ela vai além da sala de aula. Estou tentando passar essa visão para vocês. Então você faz experimentos sociológicos controlados, psicologia experimental tem um pouco disso, né? Você cria uma situação e verifica o que os sujeitos fazem naquela situação. Em princípio daria para fazer isso numa sala de aula também, de alguma maneira. Tá? Análise de fotos e vídeos, então você pode produzir fotos, produzir vídeos ou mandar que eles analisem, a gente vai ver isso depois. Análise de documentos, etc. Então é um pouco isso que a gente vai falar agora, ou seja, os dados qualitativos. Vamos esmiuçar um pouquinho todas essas possibilidades. Bom, a primeira, então, possibilidade que a gente tem, mais imediata, é entrevistar. Se eu estou numa situação de pesquisa qualitativa, eu preciso conhecer o sujeito, eu preciso entender como ele percebe as coisas, como ele significa aquelas ações, como ele se sente em relação àquelas ações, positivo, negativo, foi bom, foi ruim, aquela aula, aquela experiência didática, etc., né? Ele é preparado, o professor é preparado, não é preparado, quer dizer, eu vou entrevistar os professores, eu vou entrevistar os alunos e assim por diante, em vários contextos da pesquisa qualitativa. Então, a primeira maneira que a gente tem de tomar dados para analisar é por meio de entrevistas. E aí, a gente tem várias maneiras de fazer entrevistas, então não existe uma única maneira, é isso que a gente vai falar um pouco aqui. Então, primeiro, existe uma coisa chamada entrevista estruturada ou questionário fechado, que são simplesmente perguntas de múltipla escolha, tá, pessoal? Não tem muito que a gente perder tempo aqui, são várias formas de você conhecer por meio de uma entrevista. Então você pode fazer perguntas de múltipla escolha, uma escala de concordância, concordo totalmente, discordo totalmente, concordo parcialmente, mandar a pessoa preencher xizinho ali, uma escala de pontuação, quanto você se sente em relação a isso, 10, 8, 6, etc. Que nota você dá para a qualidade que você avaliou da aula, etc. Então uma entrevista estruturada, tá? Um questionário fechado. Além disso, a gente tem uma entrevista semi-estruturada. Essa aqui, para ser sincero, é uma das mais comuns que eu vejo no mundo da pesquisa com professores, mais comuns, não significa que não tenha as outras, mas eu em geral vejo bastante essa aqui. Ou seja, são questões norteadoras, ou seja, eu tenho algumas questões de base, mas eu permito que o meu entrevistado discorra sobre aquelas questões. Pode ser por escrito, se fosse um formulário escrito ele poderia
uma pergunta aberta, né, para ele escrever, ou se for uma entrevista pessoal, eu ligo o gravador, faço uma pergunta e deixo ele discorrer sobre aquela pergunta estruturada. Então, uma entrevista semi-estruturada, ela tem um caminho, mas o entrevistado vai podendo se liberar daquele caminho eventualmente. Bom, existe ainda a entrevista não estruturada, ou chamada entrevista aberta, que na verdade aqui ela não é tão simples de fazer, porque tem que ter um certo controle aí que você em tese não tem, que é o entrevistador interferir o mínimo possível e ainda conseguir aquele dado que ele quer. Por isso que ela é um pouquinho mais complicada. Em geral, pessoal, na entrevista não estruturada, a ideia é que o entrevistador ele interfira o mínimo. Então, ele só faz comentários assim, você pode... E sempre perguntas que deixem o entrevistado discorrer, narrar, fazer uma narrativa longa aí de fatos da vida, da biografia, de eventos, etc. Então, você poderia me descrever como foi aquele dia? E a pessoa vai. E, em geral, o entrevistador, ele não dá palpites no sentido de mostrar concordância ou discordância, entende? Ele é mais no sentido, isso não ficou claro, você pode explicar um pouco mais? Quer dizer, você sempre buscar cavar mais e fazer, tá... mas pode esclarecer melhor isso? Quer dizer, sempre deixar que a narrativa domine a entrevista, tá? Existe ainda a entrevista etnográfica, essa aqui eu gosto bastante dela, mas nem sempre você vai ter condições de executar uma entrevista etnográfica numa pesquisa, por uma questão de limitação de tempo mesmo, a gente vai ver isso, né? Então a entrevista etnográfica, eu gosto dela porque ela não é um momento, tá? Você não senta com o seu sujeito e diz, ok, eu vou te entrevistar. Porque isso pode fazer com que ele não tenha uma resposta espontânea, ele pode se preparar para aquela entrevista, ele pode dar uma resposta que não condiz com a prática dele por vergonha, por qualquer coisa assim. Então, sempre tem... Da mesma forma que na pesquisa quantitativa tem limitações, quando a gente não tem modelos ideais da natureza, quando a natureza não é ideal, aqueles dados que a gente tira da qualitativa também não são ideais, tem limitações, né? Então as entrevistas podem ser todas fantasiosas, mentirosas, por qualquer razão. Tá? Então a entrevista etnográfica, eu gosto dela porque ela é uma entrevista paulatina, ela é uma entrevista feita ao longo de vários momentos, muito bom para o pesquisador que vai acompanhar o mesmo grupo de pesquisados, de sujeitos, ao longo, sei lá, de 1 mês, 2 meses, 6 meses. Então ele vai tendo vários contatos com aqueles sujeitos e ele vai podendo fazer entrevistas informais ao longo do tempo. Senta no café, faz uma pergunta, verifica a resposta, depois pergunta outra coisa num outro dia. Então, quer dizer, ela é uma entrevista que ela é paulatina, ela é feita em vários encontros, em oportunidades que vão surgindo espontaneamente ao longo do trabalho. Tá? E ali você vai tomando dados a partir daquelas informações que você recebe. E ainda existe uma entrevista chamada de grupo focal, que é quando você tem, por exemplo, vários alunos que sofreram bullying. Tá? Você pode fazer um grupo focal, ou seja, sentar com todo mundo junto e deixar que aquelas falas, aqueles sentimentos de grupo venham à tona. Então você fica ali como um pesquisador meio que mapeando as informações, mapeando as falas, mapeando as sensações, o que tem de consenso, o que não tem, tá? Porque, pessoal, um grupo focal ele não busca o consenso, ele busca um mapeamento das falas daquele grupo que tem alguma característica em comum. Tá? Então, na sua pesquisa, eventualmente, você pode buscar fazer um grupo focal. Gente, então vamos lá. O tipo de entrevista depende de vários fatores, como eu acabei de falar. Nem sempre você vai conseguir fazer uma entrevista etnográfica, tá? Nem sempre você vai conseguir fazer uma entrevista semi-estruturada. Se eu tiver um grupo muito grande, eu tenho, sei lá, 60, 70 pessoas para entrevistar, eu posso fazer uma entrevista fechada, um questionário fechado de ABCDE. Enfim, gente, não existe resposta certa, tá? Existe a sua pesquisa, as limitações que você tem e a partir dali você vai escolher o tipo de entrevista, se é que você vai escolher fazer entrevista, tá bom? Bom, gente, cuidado com o sequenciamento lógico de perguntas. Então comece com perguntas introdutórias, perguntas mais simples, não começa direto naquilo que você quer saber, vá preparando o entrevistado até chegar lá, vá deixando ele à vontade na entrevista, seja uma entrevista por escrito ou seja uma entrevista com gravador, pessoal mesmo, começa com perguntas leves, devagarzinho você vai chegando onde você quer, tá? Então,
Comece com perguntas introdutórias, leve para perguntas de detalhamento, em perguntas que te interessam na análise dos dados, e depois, no final, perguntas de conclusão para ele fazer um fechamento, alguma coisa assim. Pessoal, flexibilidade no questionário é outra questão importante na pesquisa qualitativa, ou seja, sempre que necessário propõe um novo encontro, né? Você vê que o seu questionário não está bom, que não está atingindo aquilo que você quer, pessoal, na pesquisa qualitativa você pode simplesmente verificar, olha, esse questionário não atingiu, não me é suficiente, não está sendo adequado para os meus objetivos, eu vou fazer outro questionário, vou fazer outra pergunta, vou inserir outra pergunta, vou alterar essa pergunta, e aí nesse sentido, sempre que possível, retorne a campo, faça uma nova entrevista. Se os dados não ficaram bons, paciência, é como fazer um experimento de novo no laboratório quando algo dá errado. Tá? Então, flexibilidade, gente, verifique sempre aquilo que você está fazendo, a qualidade daquilo e sempre que possível, se for necessário, altere, volte a campo, altere, volte a campo até você ter os dados que você precisa. Tá? E, gente, muito cuidado com os entrevistados para deixar eles o mais à vontade possível, né? Sem dizer o que você espera que ele diga, né? Não há certo ou errado, isso é muito comum. Você vai fazer uma entrevista, eu estou querendo saber, e aí, ou eu estou investigando isso, eu acho que é isso, quer dizer, você já está dando a sua hipótese, esperando que ele responda aquilo que você quer que ele responda. Então, cuida, são detalhes assim, mas que fazem toda a diferença numa boa entrevista para pesquisa qualitativa, tá bom? Bom, vamos lá. Então, outra forma de tomar dados, então falei das entrevistas, outra forma possível que você pode planejar no seu projeto de pesquisa qualitativa, na sua pesquisa qualitativa, para tomar dados para analisar, é por meio das observações. Então, observar a situação, observar a sala de aula, observar um professor-aluno, observar uma saída de campo, observar uma sequência didática, etc. Tá? Então, observar uma situação entre sujeitos. Então, gente, tem duas maneiras ainda de você fazer observação, as chamadas observações não participantes e as observações participantes. Então, vamos lá. As observações não participantes, como o próprio nome já diz, o pesquisador observa sem participar efetivamente daquela atividade que está acontecendo. Então, ele não participa da aula, ele não ministra a aula, se ele é o professor, né? Ele é um pesquisador ali no caso, ele não ministra a aula, ele não toma aula, ele não é um aluno, né? Ele não está participando como aluno, ele é não participante. Está na sala de aula simplesmente observando, tomando nota daquilo que ele está observando. Tá? Essa observação pode ser secreta ou declarada, ou seja, eu posso observar por uma câmera e com um microfone, eu não preciso estar na sala e os alunos não precisam saber que eu estou observando, então ela é uma observação secreta, ou declarada. Olha, esse aqui é o fulano, ele é o pesquisador, ele vai nos acompanhar ao longo das próximas 5 ou 10 aulas, enfim, ela é uma observação declarada. Tá? A motivação principal, pessoal, da observação não participante é que os sujeitos vão se comportar no mais próximo possível de algo regular, né? Sem o observador estar efetivamente participando daquilo ali. Então, eu como pesquisador posso ter uma noção mais adequada daquele contexto se eu não participo. Eu vou estar tendo uma visão externa e as pessoas vão se comportar de uma maneira mais próxima do que elas se comportariam se não tivesse um pesquisador ali, que é o que a gente gostaria, tá? Mas, por outro lado, pessoal, eu como um observador não participante, eu perco um pouco a noção das sensações, das emoções, porque eu não estou participando, eu estou de fora. Então, eu não estou envolvido emocionalmente naquela situação onde os nativos estão, sejam os alunos, os professores, os nativos do campo, né? Aqueles sujeitos que eu estou observando. Então, eu como não participante, perco um pouco a real noção e, por outro lado, ganho em comportamento. Tá? Então, são coisas na balança que você vai avaliar na sua pesquisa. E a gente tem ainda a observação participante. Participante agora quando o pesquisador observa e participa das atividades como um nativo, seja ele um professor, seja ele um aluno, num contexto do ensino. Tá? Então, ele participa daquilo ali. Eu posso ser um professor e posso estar aplicando uma sequência didática e eu estou observando como que aquilo evolui, porque depois eu vou escrever sobre aquilo. Ou seja, eu vou dar um relato sobre aquilo num artigo científico, como que foram as impressões daquela turma e etc. Então, eu sou um observador participante.
Tá? De novo, pode ser secreto ou declarado, não é porque eu participo que é sempre declarado, tá, gente? Eu posso participar sem declarar que aquilo faz parte de uma pesquisa, no caso de um professor, ou eu me infiltro numa turma como aluno, é possível também, sem declarar a ninguém que na realidade eu sou um aluno, mas estou tomando impressões, estou tomando dados ali que depois vai servir de base na minha pesquisa. Então, a motivação principal é que participar das atividades ativamente te permite sentir e analisar questões que talvez um observador não participante não tenha condições de perceber, então facilita para pegar as percepções aí dos sujeitos, tá? E a desvantagem é que a sua influência ali naquele meio pode acabar alterando os resultados em relação a uma situação em que você não estivesse lá. Então, e fora o seu próprio ímpeto, né, o seu próprio direcionamento, os seus próprios vieses de análise de dados, eles acabam estando junto ali no contexto que você está pesquisando. Então, essa é uma desvantagem em relação à observação não participante. De novo, pessoal, qual está certa, qual está errada? Não tem, você vai analisar o seu contexto, o seu problema de pesquisa, e aí vai decidir qual dessas aqui é mais adequada, que se encaixa melhor, o que dá para fazer mais. Tá? Então eu tenho um exemplo que eu coloco aqui, né, que é a observação participante não declarada, ou seja, eu fiz uma aplicação de uma sequência didática de uma aula numa sala de aula, num grupo de alunos, e eu como professor estava aplicando isso e tomando notas, quer dizer, estava observando, tomando notas, e depois isso virou um artigo sobre aquela atividade, sobre aquela proposta ali de resolução de situações problema no ensino de física. Então eu estava como observador participante e não declarada, porque eu não disse a eles que eu estava tomando notas para fazer uma pesquisa sobre aquilo. Tá? Então esse é um exemplo, se quiserem ler aí, tem vários exemplos na literatura onde os dados qualitativos vieram de observações, de uma proposta, de uma aula, etc. Só para vocês entenderem um pouco de onde isso aparece. Eu poderia ter feito entrevistas aqui também, eu acabei não fazendo entrevista com um aluno, mas eu poderia ter feito, embora eu tenha conversado com o outro ali durante a aula, na aplicação da situação, a gente acaba ouvindo coisas, então não deixa de ser uma espécie de entrevista, mas eu não fiz uma entrevista formal, poderia ter feito também, tá? Não é errado, não é proibido fazer. Então, gente, as observações, elas são ótimos complementos a entrevistas e questionários, porque eu posso visualizar na prática algo que até então eu só tenho como relatado numa entrevista. Eu faço assim, assim, assim. Ok, mas o professor, eu pesquisador, não fui lá verificar se você realmente faz assim, assim, assim. Então, eu tenho um relato por meio de uma entrevista, mas eu não fui checar visualmente, né, através da observação, se aquilo ali realmente está acontecendo ou não. Então, as observações, elas podem ser bons complementos a entrevistas e questionários, tá? O tipo de observação secreta, declarada, participante ou não, você vai analisar na sua pesquisa. Eu sempre gosto de dizer, dá para se inserir como presidiário, ou seja, uma observação participante como presidiário? É complicado, né? Enfim, não tem resposta, daria para pensar um jeito. Ou como usuário ativo de drogas, será que eu consigo perceber ativamente, participante, o efeito da droga sem me drogar, né? Tem como fazer isso? Enfim, são questões aqui para a gente pensar, tá? Então, geralmente, a observação secreta é mais ligada a ambientes públicos. Se eu vou fazer isso num parque, num restaurante, sei lá, até num intervalo de uma escola, no recreio, né? Eu posso fazer uma observação secreta, sem que ninguém saiba que eu estou fazendo uma pesquisa. E a observação declarada é mais comum em ambientes mais íntimos, onde o pesquisador está intimamente ligado ali, ele pode se declarar como pesquisador. Pode, tá, gente? Não é obrigatório, sempre há exceções, né? Como eu digo, depende do contexto, depende dos propósitos da sua pesquisa. Então, planejamento adequado da observação, gente, foque a sua observação. A observação não é, ai, que lindo, que bonito. Não, você quer observar uma atividade específica, com sujeitos específicos, num momento específico. E por quanto tempo eu vou observar? Então, essas são questões norteadoras da observação. Você até pode fazer uma observação descompromissada, no começo de uma pesquisa, para investigar. Investigar o quê? Investigar o que de fato eu vou querer observar. Então você pode fazer uma observação exploratória, vamos dizer assim, e aí depois focar, não, o que eu quero observar é isso aqui, nesse contexto, esses sujeitos, essas ações.
Isso tem que ter muita clareza, porque é o que vai estar ligado com o seu problema de pesquisa do seu projeto de pesquisa que a gente já discutiu anteriormente. Então você tem um problema a ser resolvido e essas são as perguntas que estão por trás se você quiser fazer uma observação em campo na sua pesquisa qualitativa, tá? E sugere-se utilizar, se possível, né, mais de um pesquisador observador, em geral de gêneros diferentes, para que possam, né, com as suas percepções distintas, abranger uma riqueza de detalhes qualitativos maior. Isso é bem legal. Se você tem vários pesquisadores aí para dividir uma pesquisa, bote mais de um em campo, cada um com seus vieses, com as suas percepções, vai trazer elementos diferentes para análises. Isso é bem legal, tá? Então, gente, o que eu gosto de dizer, existe uma coisa chamada diário de campo, que é o roteiro. É o que eu digo assim, o diário de campo é como se fosse o diário de bordo aí de alguém da aviação ou de alguém da marinha, né? O diário de bordo é o registro oficial de tudo aquilo que está acontecendo no campo. Então, pessoal, você vai observar, você não vai observar e depois você vai, ai meu Deus, o que é que eu observei? E tentar ficar lembrando. Não, gente, grave isso visualmente, se puder filmar, né? Se puder gravar o áudio, o registro, papel, caneta, anotando tudo, tá, gente? Então, formando um diário. Porque são esses registros que depois você vai transcrever para virar aquilo de fato que são os dados que você vai analisar. Tá? Então, o diário de campo é uma ótima ferramenta para o registro das observações em campo. Não existe um padrão de texto, tá? O texto é livre, você vai registrando narrativas pessoais. Você pode, como eu digo, né, observar em campo significa ver, ouvir, sentir, cheirar, tocar, registrar tudo que está acontecendo ali naquele contexto, tudo que aqueles sujeitos estão fazendo. Tá? Você pode fotografar, fazer vídeo. Se tiver algum documento, por exemplo, um plano de aula que você conheça daquela aula, você pode colher uma cópia disso e é um documento que pode ser analisado para confrontar o que estava no plano de aula e o que foi efetivamente feito e assim vai. Então, o diário de campo é um registro, tá, gente? Não se preocupe com padrão. Tem gente até que defende um padrão para o diário de campo. Não existe um padrão. É registrar, mas lembrando que é registrar tudo isso aqui, né? Todo o contexto, todos os sujeitos que estão fazendo aquilo lá, porque esse registro é que vai te dar base para as análises depois. Então procure uma descrição sem preconceitos, como a gente já falou no início da aula, né? Sem julgamentos prévios de certo e errado, sem interpretações a priori. Tudo isso, as interpretações, o que significa, vai ser tudo tirado no final, tá? Na análise dos dados. E um comportamento interessante é o comportamento da estranheza, ou seja, eu observar como se fosse sempre algo novo, algo que eu não tenho familiaridade. Então, tentar observar uma sala de aula sem lembrar que você é professor, ou que você já foi aluno, ou que é aluno. Então, sempre tentar se comportar de forma a, puxa vida, que interessante, vou anotar. Aquilo é estranho para mim, aquilo é novo para mim. Sempre tentar partir com essa perspectiva, tá? Então, um pequeno guia rápido que eu gosto de dizer. O que eu vou registrar no meu diário de campo? Primeiro, o espaço. Os locais da observação, descrever o local, onde é, o que eu vejo ali, o que tem no meu entorno. Tá? Os atores, ou seja, pessoas envolvidas. Quem são aqueles sujeitos? São dois alunos? São um aluno maior, um aluno menor? É uma situação de bullying? São dois professores e um aluno? É uma aula interdisciplinar com dois professores de disciplinas diferentes? Quer dizer, quem são os atores? Tá? Atividade, então, os atos relacionados, bom, tá logo embaixo, né? Então, os atos, as atividades dos participantes individualmente e a atividade num contexto amplo. Então, qual que é a atividade? É uma aula? É um intervalo? É uma conversa? Né? Então, isso é uma atividade. O que está sendo proposto? É um debate? E os atos são as ações individuais dos sujeitos dentro daquela atividade maior que é o que você está observando. Tá? Então, os atos, o que cada um faz? Quais as atividades individuais? Quem é responsável pelo quê? Isso é muito importante tomar nota. O objeto, então, coisas físicas que estão presentes ali naquela atividade, quem está usando o quê? Tá? Então, você descrever, não é o porquê vai ser feito depois, então é uma descrição, quem está usando o quê, que objetos estão envolvidos ali. O tempo, então, um pouco do horário que começou, o horário que terminou, quanto tempo levou cada etapa dessa atividade, o tempo, um registro de tempo, tá?
O objetivo, você consegue tentar tirar os objetivos que aqueles atores ali estão executando, as ações que eles estão executando têm um objetivo, você consegue perceber qual que é o objetivo, o que eles querem com aquelas ações de cada um? Dá para saber isso? Se dá para saber ou se foi declarado por eles em algum momento, tome nota, tá? E os sentimentos, então as emoções manifestadas, dúvidas, incertezas, surpresas, alegria, você percebeu uma insegurança, né, uma incerteza de um aluno, ou ele está muito seguro daquilo, ele pescou, ou ele está em dúvida do que fazer, todas essas questões de sentimento, de sensações, devem estar registradas no diário também, tá? Então, sempre que possível, após o registro nos diários, busque relações do que foi observado com trabalhos na literatura científica. A gente já falou nessa disciplina sobre revisão bibliográfica. Então, busque trabalhos que vão na mesma linha do que você quer fazer e, nesse momento que você registrou, busque relação com outros trabalhos. O que eu observei aqui que concorda com outros os trabalhos, ou que discorda, ou que conflita. Então, se você for fazendo essa pesquisa de literatura à medida que você vai observando, isso vai te dar elementos no final para escrever a discussão dos seus resultados, para te dar novas ideias do que você quer observar, do que você quer analisar. Então, vá buscando essa relação com a literatura, trabalhos parecidos que vão te dar base para analisar os seus dados depois. Tá? Então, gravações podem auxiliar muito, né? Gravação de áudio, gravação de vídeo, filmagem, fotografia, etc. Beleza, então, pessoal, as principais ideias aí são observações e entrevistas. Cumprimos aí primeiro grande grupo. Além disso, eu posso ter fotos, vídeos e documentos como fontes de dados para minha análise qualitativa. Então, o primeiro recurso de fotos e vídeos é que ele permite, quando eu sou pesquisador e informo ou forneço uma fotografia ou uma filmagem daquele contexto que eu pesquisei, eu permito que o meu leitor, seja ele um cientista que vai analisar na análise por pares, ou seja, um leitor do meu artigo no futuro, eu permito que o leitor tire as suas próprias conclusões e não dependa só das conclusões que eu vou tirar daquela situação, tá? Então, é muito importante, muito interessante, sempre que possível, né? Usar fotos e vídeos e aí sem a influência da descrição minha, do pesquisador, deixar que as pessoas tirem a própria conclusão. Então, as fotos e vídeos devem ser captados no momento adequado, mostrando algo muito objetivo que tem a ver com o propósito da sua pesquisa, só para a gente lembrar, tá? E aí tem várias relações possíveis, e de novo não tem uma receita de bolo, você vai sentar com o seu projeto de pesquisa e ver o que te interessa de dados de fotos e vídeos na sua pesquisa. Por exemplo, eu posso ser um pesquisador que mostro fotos e vídeos de um contexto de ensino, por exemplo, para vários professores, e eu quero analisar a reação deles ou fazer questionamento a eles, se eles acham certo ou errado, se eles agiriam diferentes. Então, quer dizer, eu estou usando fotos e vídeos, nesse caso, como uma metodologia para gerar uma entrevista, para gerar uma reação. Tá? Isso é uma possibilidade de uso na pesquisa qualitativa. Eu posso tirar fotos ou fazer filmes da minha ação, ou seja, da minha atividade-alvo, para depois servir como um modelo na minha análise, que é um pouco que eu estava comentando antes. Então, eu filmo, disponibilizo essa filmagem, eu fotografo, disponibilizo essa foto como modelo, como exemplo da minha discussão de resultados, tá? Bom, eu posso também, como pesquisador, pedir que o meu pesquisado, que o meu sujeito mostre fotos ou vídeos sobre determinado assunto e aí analisar o que ele vai me mostrar, que é como ele percebe aquele assunto ou aquela situação, isso é uma outra possibilidade. E ainda eu posso fazer uma pesquisa em que eu submeto os meus sujeitos a uma situação em que eles vão produzir um vídeo, em que eles vão produzir uma fotografia, tá? E eu vou analisar o material produzido ou vou analisar o processo de produção. Então, vou observar o processo de produção, tomar notas, as dificuldades, incertezas, etc. E assim vai. Então, são várias maneiras, existem infinitas possibilidades de usar fotos e vídeos. Eu estou tentando explodir a cabeça de vocês. Lembra que essa disciplina prepara para as pesquisas que vocês vão fazer. Então, eu estou tentando abranger várias possibilidades para que um dia você sente e diga, não, eu vou fazer desse jeito, essa maneira, é isso que se enquadra melhor para o meu problema de pesquisa, para aquilo que eu quero fazer.
Documentos, pessoal, mesma coisa, então eu posso usar documentos como fonte de dados, e é bom a gente lembrar que documentos não é simplesmente um documento, tipo documento de carro, documento de RG, CNH. Documento é uma série de artefatos muito mais amplos, tá? Então, uma sentença judicial, um relato, um relatório, um contrato, um diário de classe, é um diário de campo, né? Espontâneos ou solicitados, estatísticas, certidões, cartas, pareceres técnicos, plano de aula, plano de ensino, PPC de um curso, tudo isso é documento que você pode analisar. Tá? Então, os documentos podem ser bons complementos aos materiais produzidos em observações ou entrevistas. Sempre que necessário, você pode recorrer a algum documento, se houver algum registro oficial disso. Cuidados, então, ao usar documentos. Primeiro, o documento é autêntico, ou seja, ele está no padrão esperado, é genuíno, vem de fontes confiáveis. Tudo isso a gente tem que verificar antes, tá, de usar um documento numa pesquisa qualitativa, senão você vai ser criticado por isso. O documento tem credibilidade, ou seja, não está cheio de erro de português, erro de formatação, ele passa uma sensação crível daquilo que está relatado ali. O documento tem significância na pesquisa, ou seja, eu não posso botar um documento que não tenha nada a ver com nada. O documento tem que estar com um propósito claro, eu tenho que ter uma análise clara para fazer com aquele documento. Então ele tem uma significância relevante ali na pesquisa, né? Compreensível, compreensível para o uso na pesquisa, eu não estou forçando a barra, tá? E claro que a resposta dessa pergunta pode ser um documento não crível, um documento não autêntico, um documento falsificado, por exemplo. Eu posso usar na pesquisa? Pode, como eu estou colocando ali. Só que daí o foco tem que ser justamente criticar o documento, tá? Você não pode botar um documento não crível, um documento não autêntico, como se fosse autêntico. Você pode botar um documento ruim desde que o seu propósito seja, tá, criticar a autenticidade ou a credibilidade daquele documento. Delimitação do espaço amostral em pesquisa qualitativa. Essa é uma pergunta recorrente, né? Quantas entrevistas eu tenho que fazer? Quantas observações eu tenho que fazer? Tá certo? Quantas fotografias eu tenho que tirar? Quantos vídeos? Pessoal, isso é delimitação do espaço amostral. Quantidade de dados que eu preciso para minha pesquisa qualitativa. Bom, no fundo, tem várias coisas que tem que estar em mente quando a gente fala em quantidade na pesquisa qualitativa, né? Então, quantas observações, por quanto tempo, quantas entrevistas, quantos sujeitos, etc. Primeiro, é possível você saber o espaço amostral total? Digamos que eu queira fazer uma pesquisa com professores brasileiros. Olha que loucura. Meu espaço amostral é centenas de milhares de indivíduos. Como é que eu vou fazer uma pesquisa com professores brasileiros? Bom, não tem como. Então, uma vez que eu quero fazer uma entrevista com professores, uma pesquisa com professores, eu posso tentar delimitar um percentual, um caso particular de uma escola, de uma disciplina e assim vai. Então, escolha um percentual desse espaço amostral total e explicite esse dado na sua pesquisa. Então, eu vou partir de um espaço amostral que é gigante, mas eu quero só esse conjunto de sujeitos, porque eles têm tal característica em comum, a disciplina, a escola, o bairro, etc. Tá? Outra coisa, quando você vai tomando dados nas observações, nas entrevistas, nas fotos, nos vídeos, etc., uma coisa que tem que estar na sua cabeça, cada vez que você termina de tomar dados, é a substancialidade dos dados. É um palavrão, mas o que isso significa? Aquelas observações que eu fiz, aquelas entrevistas que eu fiz, me deram elementos suficientes para fazer a minha análise de dados? Eles são suficientemente adequados para responder a minha pergunta de pesquisa? Ou é tudo coisa rala, sem profundidade, que eu não consigo fazer nada com aquilo? Então, é analisar a substancialidade dos dados que você tem. Eles têm que ter substancialidade para você pensar em encerrar sua pesquisa, tá? Saturação teórica, esse é um outro conceito legal, tipo, se você tem um espaço amostral muito grande, professores do Brasil, exemplo, tá? E você começa a fazer entrevista com professor a professor, professor a professor, professor a professor, é capaz de chegar em algum momento em que as respostas comecem a se repetir. Você começa a repetir os mesmos padrões de resposta, começa a ver sempre a mesma coisa. Isso se chama saturação teórica. Então, em geral, quando a gente atinge a saturação teórica, é um sinal que você pode encerrar a sua pesquisa porque as coisas estão se repetindo
a menos que você queira fazer um levantamento estatístico, tá? De quantos vão nessa linha, quantos vão naquela linha, aí não tem jeito, aí vai ter que ser todo mundo ou uma distribuição aleatória. Você vai ter que distribuir aleatoriamente alguns professores ou analisar num contexto específico, nessa escola, nesse bairro, etc., que é o que eu tinha falado antes. Mas se eu quero simplesmente fazer um levantamento de pensamentos, por exemplo, de ações, a hora que eu atinjo a saturação teórica, eu não preciso continuar mais pesquisando, tá? E claro que você vai dizer assim, mas sempre eu vou conseguir atingir a situação teórica? Saturação? Não. Não, às vezes não. Sempre eu vou conseguir abordar todo o meu espaço amostral que eu gostaria? Não. Então existem as limitações da pesquisa que vão te indicar o teu espaço amostral. Eu queria todos os professores, mas não dá. Bom, então eu foco numa escola, é uma limitação da pesquisa. Tá? Eu não vou ter tempo de buscar saturação teórica, ficar esperando saturação teórica. Bom, então eu vou entrevistar tantos sujeitos e vou trabalhar com o que eu tenho. Ou seja, é ter essa clareza. E, pessoal, isso tem que estar descrito no seu artigo científico, tá? Tem que ter muita transparência nesse sentido. Então, deixar claro quem são os teus sujeitos, quem é o teu espaço amostral, é esse, esse e esse. Por quê? Por causa dessa característica, por causa dessa limitação, e assim vai. Não é proibido dizer isso, você deve dizer isso como um pesquisador responsável, tá bom? Então, existe ainda a chamada pesquisa etnográfica, essa vocês vão ver muito na literatura. Em geral, é quando a gente diz assim, olha, a minha pesquisa eu não vou fazer só observação, eu não vou fazer só entrevista, mas eu quero usar múltiplos recursos, múltiplas abordagens na minha pesquisa. Então, em geral, a gente fala que está fazendo uma pesquisa etnográfica, com metodologias variadas, observações, com entrevistas, com fotos, com coleta de documentos, e assim vai. Então, ela é uma pesquisa múltipla, tá? Uma pesquisa variada no sentido de metodologias. Em geral, vocês vão ouvir o termo pesquisa etnográfica. Então, só estou batizando aqui, apresentando para vocês. E aí, por fim, você tomou dados. Você fez foto, fez diário de campo, fez observação, fez entrevistas, abrangeu o teu espaço amostral ali que você queria, verificou que seus dados têm substancialidade, que eles permitem você tirar conclusões sobre o teu problema de pesquisa. Aí a gente vai agora então para a parte de análise. Eu quero analisar esses dados, quero construir os resultados então da minha pesquisa. Então, gente, basicamente, tá? Como que você faz isso? Primeiro passo é leitura ostensiva. Então você criou as observações, você tem o diário de campo. Você fez as entrevistas, você tem um registro transcrito, se foi para o áudio ou se foi escrito, a pessoa já digitou lá para você. Então é ler ostensivamente. E buscar o que, pessoal? Buscar significados, buscar relações. Ou seja, tentar construir categorias para você analisar aqueles dados. Então, esse sujeito já está me buscando nessa categoria. Sei lá, esse professor é mais tradicional, esse professor é mais construtivista, esse professor pesa mais para o laboratório, para as atividades experimentais, esse não. Então, quer dizer, tentar construir categorias para aqueles dados que você tem, então, sejam entrevistas, observações, etc. Tá? Pessoal, as categorias devem ser mutuamente excludentes. Daí a importância de determinar critérios claros. Então, cada vez que aparecer isso, eu vou enquadrar nessa categoria. Cada vez que tiver esse elemento, eu vou enquadrar nessa categoria. Tá? Então, gente, não tem como ficar dando infinitos exemplos, mas em geral a gente busca categorizar, tá certo? Aquilo que a gente observou, aquilo que a gente leu, aquilo que a gente entrevistou. E esses critérios têm que estar na sua pesquisa, tá? Então você vai colocar lá na sua metodologia, nos seus resultados, olha, o critério escolhido para a categoria foi essa, então essa categoria tem esse critério, essa categoria tem esse critério, isso tem que estar claro para o leitor e para a comunidade científica, tá bom? Terceiro, a análise dos resultados categorizados. Então, fiz as categorias, enquadrei dentro das categorias ali todos os dados que eu tenho, sejam entrevistas ou observações. Agora eu vou me perguntar, né, para fazer a análise dos resultados lá no meu artigo, na seção de resultados e discussão, eu vou me perguntar, essa categorização e a classificação foi suficiente para responder as minhas hipóteses? O meu problema de pesquisa, eu consigo aquela categorização responder o que eu tinha perguntado? Isso é muito importante, tá? Existe concordância ou discordância desses dados que eu obtive?
em relação às minhas hipóteses iniciais? Qual a relação desses resultados com o que aparece na literatura? Lembra que eu falei anteriormente, né? Eu vou buscando na literatura estudos semelhantes e agora eu vou comparar os meus resultados com os resultados da literatura. Isso é muito importante, isso se chama discussão de resultados. Verificar se houve concordância, se houve discordância, por que discordou, por que concordou, o que tinha de elementos parecidos naquela pesquisa e na pesquisa que você executou, né? É possível generalizar esse resultado para outros casos? Essa é uma outra pergunta que tem que estar em mente, né? Eu fiz numa turma, será que eu consigo, o resultado que eu obtive numa turma é o mesmo que eu vou obter em qualquer outra turma? Eu posso generalizar isso? Sim, não? Por que sim? Por que não? Porque aquela turma era considerada muito boa pelos professores ou muito deficiente, então é difícil generalizar, talvez hajam outros resultados que podem dar resultados melhores. Enfim, gente, isso tem que estar em mente, isso é discutir os resultados. Então, categorizar, a partir das categorias, responder sua pergunta de pesquisa e aí discutir se isso é coerente, concordou, discordou com outros da literatura, tá? E por último, na parte de análise de dados, é escrever a parte de perspectivas, ou seja, como que eu posso explorar esse assunto pesquisado de forma mais abrangente, em outros contextos, que contextos, quais outros recursos eu poderia usar futuramente. Então, tudo isso aí são dados que você vai tirar e que você vai sugerir na parte de perspectiva, o que poderia ser usado para continuidade dos trabalhos, tá? Bom, e aí nessa criação das categorias, vocês vão ouvir muito falar numa coisa chamada análise de conteúdo e análise do discurso. Então eu vou dar 2 exemplos de como que a gente cria essas categorias, como que a gente pode criar categorias num resultado de análise de dados qualitativos. Tá? Exemplos por análise de conteúdo e exemplos por análise do discurso. Então olha as características. A análise de conteúdo, ela preza pela objetividade. Ela trabalha com conteúdo explícito, tá? Claro, ou sinônimos, tá? Então, ou coisas explícitas ou sinônimos daquilo que está explícito ali. Ela é muito focada em análise de textos, entrevistas transcritas ou entrevistas escritas, se for por escrito, matéria de jornal, documentos, etc. Livro didático, por exemplo, é um documento que você pode analisar por análise de conteúdo. Parte do texto objetivo explícito para a busca de significados e interpretações, então parte do texto para a busca dos significados. Tá? Eu crio aquelas expressões que me interessam e eu vou tirar daquelas expressões de quantas vezes aparece, de se aparece ou não aparece, porque não aparecer pode ser interessante também, uma determinada expressão ou significado. Então eu parto disso para criar as interpretações do porquê que tem isso ou porquê que não tem isso. Tá? E o resultado é apresentado objetivamente. Tá? Tantas vezes apareceu essa expressão ou sinônimo, ou em tantos os sujeitos eles não fizeram referência a tal conteúdo, ou a tal expressão, ou livro didático, tantos fazem referência à história da ciência, tantos não fazem. Tantos fazem referência num box separados, tantos outros fazem história da ciência ao longo do texto. Isso é análise de conteúdo, tá? Bem objetivo, tem, não tem, como que não tem, acabou. Então, exemplo, né, categorias, conteúdos, com grau de ocorrência em livros didáticos, ou como que trabalha a história da ciência dentro do livro didático, e assim vai. Então, esses exemplos que eu acabei de comentar se enquadram bem em análise de conteúdo. Por outro lado, a gente tem o que a gente chama de análise do discurso, que ele vai ao contrário, ele preza pela subjetividade. Então, trabalha com significados por trás do conteúdo explícito. A gente vai ver exemplo. Tá? Então, ele analisa diferentes expressões de discursos, não é mais apenas um texto escrito, focado muito no texto escrito, mas eu posso interpretar linguagem corporal, uma dança, até um texto, obviamente, uma expressão artística, uma música, etc. Então, um discurso de uma forma mais ampla do que um puro texto. Tá? Ele parte, então, de entender o contexto ideológico ou contexto sócio-histórico do sujeito para significar o texto. Então, ele parte de entender o contexto ideológico, as ideias que estão por trás, para dali tirar o significado do texto.
Bom, e a gente tem resultados interpretados, então, eles são interpretativos, não absolutos, pois existem muitas maneiras de interpretar o mesmo texto explícito, tá? Então, os resultados são interpretativos, não são absolutos, tá? Exemplo, então, um exemplo que eu sempre gosto de dar, né? Categorias, por exemplo, imagina que você está fazendo uma pesquisa, uma entrevista, e aí a pessoa foi lá e te respondeu, olha, é dando que se recebe. Bom, você vai ter que buscar mais elementos da entrevista ou até a própria formação da pessoa, o contexto em que ela vive, para tentar entender o que está por trás dessa expressão, a subjetividade dessa expressão. Tá? Então, é dando que se recebe. Pessoal, se for um padre falando isso, um padre é dando que se recebe, ele pode estar falando num contexto de Deus, né? Você dá para Deus, você primeiro oferece algo a Deus, primeiro você ajuda para depois que Deus se retribua de alguma forma. Um padre poderia dar esse contexto. Um político já vai falar essa expressão num contexto diferente. Tipo, primeiro você paga imposto para depois você receber do Estado um benefício em relação a isso. Então é dando que se recebe. Eu pago o imposto e depois eu recebo. Pessoal, veja, é a mesma expressão, tá? É a mesma expressão explícita, é dando que se recebe. Mas eu tiro interpretações dela que são diferentes. Eu preciso interpretar além disso, além do puro texto que está ali, tá certo? Então, só um momento, pessoal, vou parar rapidinho. Bom, pessoal, voltando então, só para a gente lembrar, eu lembrar, né? Estava falando ali sobre a análise de conteúdo e a análise do discurso. Então, o mesmo texto explícito, só para deixar claro na análise do discurso, o mesmo texto explícito, ele tem significados diferentes dependendo da situação sociológica ou ideológica do sujeito que afirmou aquela expressão, que trouxe aquela expressão. No caso ali do padre e do político, é a mesma expressão explícita, portanto, mesmo conteúdo, mas com significados diferentes, tá? E aí, para fechar essa parte de análise do discurso, que eu vou dizer assim, como é que eu sei o significado? Como é que eu tiro a interpretação do que ele quis dizer com essa expressão? Pessoal, aí você vai ter que tirar elementos da observação, elementos da entrevista, ou seja, elementos do seu próprio material. Você vai tirar elementos dali para interpretar aquela expressão, tá? Por isso que ela trabalha com a subjetividade. Então você procura dicas, pistas no seu material para poder interpretar corretamente a condição ideológica ou sociológica daquela expressão explícita igual para vários sujeitos, tá? Então vamos ver um exemplo, Isso aqui, gente, é uma análise de conteúdo, então exemplo de análise de conteúdo. Eu tenho vários tópicos, isso aqui foi de um TCC, de uma ex-aluna do curso, então vários tópicos aqui de química que aparecem no livro de química, e ela fez um levantamento de quais desses tópicos, vários livros didáticos, ela analisou 6 livros didáticos, em quais deles esses tópicos eram relacionados com química quântica ou mecânica quântica. Então veja, esse era o critério, tá? Não era se os tópicos apareciam ou não nos livros didáticos, mas era se os tópicos apareciam nos livros didáticos e eram relacionados com química quântica ou mecânica quântica. Então, aqui o número de ocorrências é em quantos desses livros houve a relação direta com mecânica quântica. E aí ela comparou isso com vários PPCs de formação de curso de química. Então, ver se está explícito aquele conteúdo ou ver se está implícito com base nos critérios que estão aqui embaixo, que ela também elencou. Tá? Então, isso aqui é uma análise de conteúdo. Tem, não tem, está presente ou não está presente. É uma análise bem objetiva, tá, pessoal? Tanto que a forma de expressar o resultado também é uma forma bem objetiva. E aí, o que se faz? Se parte daqui para resolver o problema de pesquisa, que era ver se tem acordo, se tem desacordo, por que tem desacordo, ou seja, analisar um dado objetivo, um dado explícito, e aí trazer isso para as discussões qualitativas, tá? Então, esse aqui é um exemplo. E aqui tem outro exemplo, que é uma fala comum, que eu gosto de sempre passar para vocês, que é uma fala do Darwin, né? Então, imagina que eu tenha lá uma entrevista, um recorte de uma observação, em que o Charles Darwin, da biologia, fala o seguinte:
supor que o olho, com todos os seus dispositivos para ajustar o foco a distâncias diferentes, para admitir quantidades de luz diferentes e para correção de aberração esférica e cromática, poderia ter sido formado por seleção natural, parece, confesso livremente, absurdo no mais alto grau. Então, se a gente vê só esse fragmento de cima, vamos para a análise do discurso agora. Ele está falando de evolução. Mas o que ele está querendo dizer aqui? Pessoal, o absurdo no mais alto grau, tem dicas aqui no texto que a gente pode usar para argumentar que o Darwin está indo contra a ideia de seleção natural. Ele está falando contra a teoria da evolução. Então eu posso partir desse fragmento e argumentar por essas dicas que dizem, olha, Charles Darwin está indo contra a seleção natural, o que é um contrassenso, né? Porque Charles Darwin é o pai da teoria da evolução, o pai da seleção natural. Então, no fundo, isso é um cuidado que eu sempre gosto de dizer, porque a análise do discurso, você tem que estar consciente de todo o texto, não só de um fragmento, mas às vezes coisas que vêm depois ou antes é que vão te ajudar a dar significado, portanto, a parte subjetiva daquele discurso explícito que você está analisando, tá? Então, na realidade, o Darwin não está falando contra a seleção natural. Esse é o exemplo legal de trazer. Parece que sim, mas quando a gente pega o fragmento inteiro, a gente vai ver que ele está reforçando a teoria da evolução. Por isso que a análise do discurso é muito mais traiçoeira, a gente tem que estar muito mais ligado na hora de usar a análise do discurso numa pesquisa qualitativa. Então a gente busca pistas no texto, na observação, na entrevista, para dar significado, para dar contexto para aquele texto explícito que está ali no nosso resultado. Tá? Então, supor que o olho, com todos os seus dispositivos para ajustar o foco, tal, possa ser feito por seleção natural, parece absurdo no mais alto grau. Aí segue, né? Quando foi dito pela primeira vez que o Sol estava parado e o mundo girava à sua volta, o senso comum da humanidade declarou que essa doutrina era falsa. Mas conforme todos os filósofos sabem, em ciência não se pode confiar no velho lema, a voz do povo é a voz de Deus. A razão diz-me que se for possível mostrar que existem numerosas gradações desde um olho simples e imperfeito até um olho complexo e perfeito, cada gradação sendo útil para o seu possuidor, como certamente é o caso, se além disso o olho alguma vez variar e as variações forem herdadas, como certamente também é o caso, e se tais variações forem úteis para qualquer animal sob condições de vida em mudança, então a dificuldade em acreditar que um olho perfeito e complexo podia ser formado por seleção natural, embora insuperável pela nossa imaginação, não devia ser considerada como subversiva da teoria. Ou seja, agora eu tenho elementos para dizer que, por mais estranho que isso pareça, se tais e tais condições aqui forem cumpridas, a nossa imaginação não consegue perceber o processo evolutivo. Mas não há outra explicação mais adequada que a biologia evolutiva para gerar aí um olho tão, entre aspas, perfeito como a gente percebe hoje. Tá? Então, isso é a análise do discurso. É muito mais traiçoeira, é muito mais perigosa, tá? Do que a análise de conteúdo. Então, esse exemplo deixa bem claro. Parece que Darwin está dizendo uma coisa e a gente olha o contexto inteiro e vê que, na verdade, ele está dizendo outra coisa. Tá? Então, isso é o grande problema da análise do discurso. Bom, e aí quando você vai fazer o seu projeto de pesquisa, para o seu TCC, para um mestrado, para um doutorado, é sempre bom você ter perguntas na cabeça para nortear o que você vai fazer. Por exemplo, vou usar entrevista? Vou usar observação, foto, vídeo, documento? Tentar estabelecer isso. O que você vai usar? Se eu vou usar entrevista, qual tipo de entrevista? Se observação, qual tipo de observação? Quais as minhas situações? O que exatamente eu quero observar? A minha observação vai ser secreta ou declarada? Quais serão os meus entrevistados? Vou fazer um grupo focal? Não vou fazer? Vou usar diferentes recursos metodológicos ou vou usar um só? Então, gente, não existe uma resposta, como eu falei ao longo dessa aula inteira. Tá? Você tem que conhecer as ferramentas, conhecer a análise dos dados, análise de conteúdo, análise de discurso, e aí, com base nesse conhecimento, você estruturar o que você vai fazer. Tá bom? Então é um pouco isso, os problemas e as soluções também das pesquisas qualitativas. É assim que a gente faz, então, pesquisa qualitativa. São essas as metodologias mais comuns nesse tipo de pesquisa que você vai fazer.
Tá bom? Então, a função dessa disciplina é apresentar as ferramentas, como eu acabei de falar, né? A escolha das ferramentas vai estar alinhada ao problema de pesquisa que você for trabalhar, aos objetivos da sua pesquisa, que vão estar claros aí no seu projeto de pesquisa, tá? Então, essa é a maneira de trabalhar com pesquisa qualitativa. Beleza, pessoal? Então, valeu, até a próxima.